Olá, alunos! Tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Vinícius Bretas. Nós vamos para mais uma aula justamente sobre hidrografia brasileira. Então, você que está estudando para ESA e outros concursos militares, não perca essa aula porque ela está brabíssima. Aliás, se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo porque nós temos essa aula aqui, entre outras aulas que eu posso colocar no card para você. Assim como também já vai dando like no vídeo ou se quiser dar o like depois, tudo bem. E vai compartilhando para todos os seus amigos. Se você já é inscrito, ativa o sininho para receber todas as atualizações que a gente vai estar mandando justamente para vocês. Tranquilo? Já falei muito, toca ali a vinheta. Volta aqui para mim. Ah, professor, mas eu quero copiar esse quadro. Não se preocupa. Vai estar aqui, ó, no link da descrição, logo o primeiro link, justamente o link para que você possa ver todo o quadro e fazer as suas anotações. Tranquilo? Então, não se preocupa, venha comigo que a aula aqui vai ser braba. Galera, nós vamos discutir sobre hidrografia, tanto aspectos gerais como cada uma das bacias hidrográficas brasileiras. Então, a gente tem que primeiramente dividir essa aula em duas. Primeiro os aspectos gerais, depois as bacias hidrográficas. Para entender os aspectos gerais, a gente vai tentar entender o conceito de bacias hidrográficas, entender o que é isso. Teoricamente, o conceito, a forma conceitual, geográfica de falar, seria justamente uma delimitação, um espaço geográfico no qual reúne todas as águas daquele espaço em um único ponto, o chamado exultório, ou a chamada foz. Mas se eu pudesse falar de uma forma mais tranquila para você, tenta entender aqui. É como se você comprasse uma bacia numa loja e você fizesse um furo nessa bacia. Não importa onde você jogue água dentro dessa bacia, se você jogar água dentro da bacia, não importa aonde você jogue, que vai sair no mesmo espaço naquele buraco. Ou seja, se você jogar no meio, ou mais para as pontas, ou mais longe do buraco, se você jogar dentro da bacia, vai para o mesmo local. A mesma ideia é essa. Essa daqui é a bacia hidrográfica amazônica, ou seja, do Rio Amazonas. Não importa aonde vai chover dentro dessa bacia amazônica, independente de onde chova, sempre essa água vai para a sua foz, o exultório, a foz do Rio Amazonas. Então isso é uma bacia hidrográfica, composta por alguns elementos extremamente importantes. Primeiramente, a nascente, o ponto mais distante da foz no rio principal, no qual eu tenho primeiro nascituro da água, o meu primeiro momento em que a água nasce e de fato começa a brotar e se escoar pela superfície terrestre. Se liga que o local onde o rio termina é a chamada foz, ou seja, nós temos a nascente onde ele nasce e a foz aonde ele termina. Se liga que no meio do caminho outros rios podem ter a sua foz no rio principal. Por exemplo, esse rio aqui, ele começa e ele termina em outro rio. Esse rio que colabora com o rio principal ou colabora com outro rio, a gente vai denominar como afluentes. Então, por exemplo, eu tenho o rio Amazonas, eu tenho outros afluentes que colaboram com esse rio Amazonas. Ou seja, eles nascem e a sua ponta final, como o rio Japurá, Negro, Madeira, entre outros trombetas, de fato, terminam no rio Amazonas. Então, a minha ponta inicial, minha ponta final e os seus afluentes. Tranquilo? De boa? Se liga que esse rio, ele pode ter regime do tipo pluvial, onde ele depende das águas da chuva para a sua manutenção, para de fato a sua presença de fato acontecendo. Regimes nival, rios que normalmente dependem do degelo da neve em alguns espaços, então espaços onde há neves em grandes altitudes ou grandes latitudes, e o regime misto,
que é tanto por neve quanto por chuva. De fato, vamos ter as características mistas e pluviais no Brasil, nas bacias hidrográficas brasileiras. Então, nós temos a nascente, a foz e os rios que colaboram no percurso disso tudo aqui, que são os chamados afluentes. Eu vou botar aqui as imagens do tipo de foz. Nós podemos ter a foz mista, que é a junção, ou nós podemos ter a foz em estuário. Bota a imagem aí na tela. Ou normalmente esse rio, essa foz em estuário, o rio ele segue de forma retilínea até de fato o encontro com o mar, como o caso do Rio São Francisco, como o caso do Rio Paraná. Ou a gente pode ter uma abertura, que é o chamado foz em delta, foz deltaica, onde há deposições aluviais com formações de pequenas ilhas em todos esses deltas, como o caso do delta do Rio Parnaíba, como o caso do delta do Rio Paraíba do Sul. Ou seja, rios que alcançam uma planície de formação deltaica que faz as suas deposições aluviais expandindo as planícies de fato costeiras do Brasil. Então, nós podemos ter esses dois tipos de foz, como podemos ter foz mista, como o caso do Rio Amazonas, meio deltaica, meio em estuário, tranquilo? Do rio, esse rio, ele pode ter o seu fim, ele pode ter o seu caminho de fato se dando para fora do continente. Esse rio a gente chama de rios exorreicos, onde o seu fim é para fora do continente. Ou podemos ter o caso de rios endorreicos. No Brasil, a maioria são rios exorreicos, já que eles desaguam em outros rios que dão para fora do continente. Temos pouca formação lacustres do tipo vulcânico. Então, de fato, a gente tem mais presença de rios para fora do continente, como diz Eustáquio 2018, novo livro da bibliografia. Então, endorreicas, os rios que dão para dentro do continente, normalmente em lagos, regiões lacustres vulcânicas. Já o exorreico, aqueles rios que dão para fora do continente. Nas regiões, principalmente dos planaltos sedimentares brasileiros, em áreas principalmente de cavernas, como o caso de Minas Gerais, nós temos casos de rios criptorreicos, que correm, não são lençóis freáticos, mas são rios que correm principalmente em regiões de cavernas. E o caso de rios arreicos, que são rios que desaparecem em regiões mais áridas de fato. Então, nós temos a característica do rio nascente, a sua foz. A foz pode ser em estuário ou delta, e são os rios que colaboram com o rio principal. Para terminar esse assunto, eu quero identificar um processo com vocês. Vamos imaginar que eu tenho um referencial. Por exemplo, eu quero construir uma hidrelétrica nesse espaço aqui. Tudo aquilo que a gente diz que está para a nascente, a gente delimita como o chamado Deixa eu escrever isso de uma forma melhor. O chamado montante. Por exemplo, o Rio São Francisco, ele tem características a montante, ou seja, a montante da Bahia, de fato, maior presença da sua nascente de trechos pouco navegáveis e com maior presença de hidrelétricas de fato. Ou seja, indo para a nascente, o chamado montante. Como indo para a foz, eu vou delimitar como chamados jusantes. Então, o Rio São Francisco, a jusante da Bahia, apresenta já de forma clara, jusante de Goiás, já apresenta trechos navegáveis e com irrigação para fruticultura nas regiões do semiárido. Ou seja, montante é do meu referencial para nascente, jusante é do meu referencial para sua foz. Então, já podemos classificar os rios das seguintes formas.
O rio, ele pode ser afluente, aquele que colabora com o rio principal, ou ele pode ser o defluente, que por acaso pode sair do rio principal, principalmente se encontrar alguma feição de relevo que acabe se separando do rio principal. O rio, ele pode ser perene, sempre vai ter presença de água o ano inteiro, independente se vai ser verão, se vai ser inverno, na estação seca ou chuvosa, sempre ele vai ter maior presença de água. Já rios temporários ou rios intermitentes são aqueles rios que desaparecem no seu período mais seco e só voltam a aparecer nos períodos mais chuvosos. A maior presença de rios temporários no país se dá na região do semiárido brasileiro. Se tu não sabe o que é o semiárido, volta às aulas de climatologia, onde eu digo cada um dos climas brasileiros. Então, os rios podem ser perenes ou temporários. Os rios também podem ser rios planáuticos, normalmente rios mais retilíneos, onde eu tenho presença de grandes quedas de água. Ou seja, essas grandes quedas geram alta velocidade da água, gerando a maior capacidade de geração hidrelétrica. Normalmente, a maioria dos rios brasileiros são rios planáuticos. Já os rios de planície, que dominam as áreas de planícies do país, como a planície costeira, planície do Pantanal, planície amazônica, eu tenho poucas quedas de velocidades baixas, rios mais meândricos, formando deposições e erosões em trechos específicos, não só que é muito comum nessa região amazônica gerar os chamados lagos de várzea, justamente formado a partir desses rios meândricos, onde é perfeito para os setores de navegação. Se liga que essa aula de hidrografia brasileira a gente vai abrir em vários trechos, tanto em energia, quanto em hidrografia, quanto em questões ambientais, quanto também nas áreas de transportes. Eu vou falar sobre hidrovias brasileiras, como a hidrovia do Rio Madeira, como a hidrovia do Rio Paraná, como a hidrovia do Rio Amazonas, como a hidrovia do Rio Trombetas, como eu também vou falar dos setores de poluição, os casos de assoreamento, as bacias hidrográficas brasileiras e os aquíferos com problemas de fato de poluição, como eu também vou falar em energia sobre as capacidades geradas por cada uma das bacias hidrelétricas e também sobre as bacias hoje, ou seja, o assunto de hidrografia ele é bem sequenciado e a gente vai estar sempre voltando a esse assunto conforme a gente for desenrolando a matéria. Então, de fato, nós temos essas características aqui no país quando a gente fala sobre rios. Agora eu vou falar mais sobre os chamados aquíferos. Então, para entender muito bem aquífero, são águas armazenadas no nosso subterrâneo, no qual podem ter diversas profundidades. Vou colocar uma imagem aí para que seja mais visível o que é um aquífero. Esse aquífero, que normalmente ele fica armazenado entre duas rochas impermeáveis, há presença de áreas de recarga, ou seja, áreas onde há um ciclo, há tanto a retirada de água quanto a entrada de novas águas filtradas de formas naturais a esse aquífero. De fato, no mundo nós temos diversos aquíferos. No Brasil, nós temos 2 aquíferos. De acordo com o último edital, o maior aquífero era o aquífero Guarani. De fato, o maior aquífero brasileiro era o aquífero Guarani. No novo edital, a gente já muda para o sistema aquífero Grande Amazônia. De fato, o sistema aquífero Grande Amazônia pega os estados do Amazonas, Pará, Rondônia, Acre e Amapá. Ou seja, pega estados basicamente da região norte do país. 5, 2, 7 estados. Não vai pegar nem Roraima e nem vai pegar o caso de Tocantins. Mas se estende também para a Colômbia, Equador, Peru e Brasil. Ou seja, o sistema Grande Amazônia, ele de fato se expande para outros países, mas isso não demonstra uma forte presença de poluição, como o caso do aquífero Guarani, porque há uma pouca presença de pessoas, indústrias, de fato, nessa região, se comparado ao aquífero Guarani. De fato, engloba diversos aquíferos, como o caso do aquífero Solimões,
Içá e o Alter do Chão. E ele é 3 vezes maior do que o aquífero Guarani. O aquífero Guarani, que se estende por 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 3 estados do Centro-Oeste, lembrando que Distrito Federal não é estado, é um Distrito Federal, mas se estende por Mato Grosso do Sul e Goiás, além de Minas Gerais e São Paulo, ou seja, pegam 2 regiões e 2 estados de fato, todo esse aquífero Guarani, além de se expandir para o Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai. A questão é que não há um monopólio. Alguns municípios destroçam, alguns estados acabam poluindo mais o aquífero Guarani e outros tentam salvaguardar. Não existe uma lei unificada e uma guarda unificada, um poder de fato, um território organizado para a proteção do aquífero Guarani. Fica cada país e cada estado a sua forma de tratamento da água. Ou seja, isso prejudica por diversas áreas esse aquífero Guarani, que já carrega trechos de intensa poluição. Não ele todo está poluído, mas diversas partes já carregam poluições, tanto por setores industriais na região de São Paulo, quanto os setores agrícolas no centro-oeste e sul do país. Ou seja, nós temos uma forte poluição nessas áreas do aquífero Guarani, onde há uma forte degradação nessas áreas, já que não há um controle estatal único dentro dessa região. Ele era o maior aquífero do mundo. Se de fato o Grande Amazônia é 3 vezes maior do que ele, então no Brasil nós temos o maior e o segundo maior aquífero do mundo de fato. Então, quando a gente entende o aspecto geral da hidrografia brasileira, são esses aspectos que você tem que entender.